queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e nós estamos aqui no canal estudando um pouquinho desta obra maravilhosa que é Anos de Chumbo e Outros Contos, de Chico Buarque. Você encontra aqui um comentário, um resuminho de cada um dos contos do livro e pode conferir, sempre lendo o texto original, porque isso é indispensável. Vamos ao conto de hoje? O conto de hoje é o maior conto do livro, intitulado O Sítio, com 26 páginas. Este conto vai mostrar para nós uma narrativa que se passa na época da pandemia, né? Então ele é atualíssimo. Chega a citar o outono da época da peste, da pandemia. Então nós estamos falando mais ou menos de março de 2020, por aí. Temos um casal que é um casal há pouquíssimo tempo, porque eles se conhecem há uma semana. Eles decidem se isolar em um sítio distante. É assim que começa a narrativa. E nós vamos conhecer todos os sabores e dissabores que esse casal vivencia durante esses meses de isolamento social, em que eles moram nesse sítio afastado. Então vamos lá? Vamos conhecer essa narrativa? Ela começa assim. Era grande a possibilidade de dar tudo errado, mas ela disse que eu não tinha nada a perder. Disse que nada nos ligava, nem filhos, nem propriedades, nem sentimentos, nem sequer amigos em comum. Se amanhã eu lhe servisse vodka com estricnina, seria o crime perfeito. Nosso passado em comum datava de uma semana, desde a noite em que falamos de tudo num bar às moscas na Lapa. E mais ou menos nos entendemos. Foi ela quem me fez subir à sua casa, onde, apesar de meio bêbados, também na cama nos entendemos mais ou menos. Na manhã seguinte, ela já tinha escolhido a casa, na verdade, um sítio na Mantiqueira, lá para os lados de Santa Gláfira. Rico não sou, mas ela, além de seus proventos como artista, tinha dinheiro de família e propôs racharmos o aluguel, que a julgar pelas fotos me pareceu até barato. Pensei que fôssemos ficar com o sítio por 4 ou 5 semanas, no máximo, pois tudo indicava que a peste estaria sob controle ainda naquele outono. Fora que viver a dois por um tempo mais longo, para um solteirão citadino como eu, soava tão aventuroso quanto me embrenhar na selva escura. Quando vi, ela já havia fechado com a imobiliária por 3 meses, confiança do pai e renovação automático salvo contra aviso. É assim que começa a nossa narrativa. Teremos como personagens o morador da Lapa, que é esse homem. Vamos descobrir depois que ele é um escritor, ele está escrevendo um livro de contos. A atriz, que é a sua companheira, já sabemos que ela é uma artista. E vamos conhecer daqui a pouco o caseiro do sítio. A narração é feita em primeira pessoa e quem nos conta isso é o escritor. Isso é muito importante, porque nós temos a visão dessa relação na perspectiva do escritor. O espaço vocês já viram, né? Rio de Janeiro, todos os contos se passam no Rio de Janeiro e eles decidem se afastar do Rio, ele mora na Lapa, em decorrência da pandemia, muitas pessoas fizeram isso. A moça aluga uma casa, que na verdade não é uma casa, é um sítio, e eles vão para lá. Nós temos a localização, né? O sítio se chama Madrigal, fica na Serra da Mantiqueira, em Santa Gláfira. Tudo começa assim. A viagem é programada e eles vão. Foram de carro. No carro dela, que era melhor. 2
2h30 do Rio de Janeiro até Santa Glafira. Depois, entram numa estradinha vicinal e vão até São José de Ribamonte, vão para Ribamonte. Depois, mais 10 quilômetros de estrada de chão. Gente, para o narrador isso já estava ficando desconfortável, porque nós percebemos aí que ele é bastante urbano, né? E chegam a um vilarejo chamado Moisés. Nesse vilarejo, param o carro e compram algum tipo de produto, coisas frescas, porque o carro já estava abarrotado de mantimentos. Mas o que era fresco, eles deixaram para comprar lá. E o dono da venda ainda dá umas instruções. Como é que chega lá no sítio Madrigal? Vai por ali, vai por aqui. E descobrem que o sítio fica no alto de um penhasco. Ela, a atriz, está maravilhada com essa vida bucólica, campestre, isolada. O narrador um pouco reticente. Chegam as instruções e eles continuam a viagem. E vão subindo, e o narrador começa a contar que a estrada é sinuosa, que é uma estrada de terra, que tem capim para todo lado, que são muitas curvas, que só dá para passar um carro e que é uma subida íngreme. Ou seja, ele já está nervoso. E ela, satisfeitíssima. Quando ele acha que já estão prestes a capotar num precipício, ela para o carro, o que o deixa um pouco aliviado. Mas ela para tirar fotos, porque o cenário é maravilhoso, existe uma cachoeira ao fundo e ela tira muitas fotos. Já começamos a perceber aí a diferença dos dois, né? Enquanto ele está bastante apreensivo com aquele cenário bucólico, ela está extasiada. Voltam ao carro e sobem mais uma vez a estrada horrorosa, segundo o narrador, até que chegam. Ele vê o chalé ao longe, com 2 flamboyants, olha e na sua cabeça começa a comparar o que ele está vendo com o anúncio. Já é uma decepção, não é nada daquilo que ele viu no anúncio. E ainda fica pensando, cadê o gramado em inglês? Só tô vendo um matagal. Cadê o caseiro que ficaria aqui para nos receber? Não há ninguém. Eles param diante do portão, que está fechado, um portão de madeira. Ela buzina e nada de caseiro. Ele já está, bastante nervoso. Ela sai do carro, tenta ao celular um contato com a imobiliária para saber, cadê? Eu aluguei a casa, cadê o caseiro que ficaria aqui de nos receber? Não tem sinal de celular. Ele, revoltado, está sem contato, com o mundo externo. E ela feliz da vida, comemorando, dizendo que beleza, estaremos aqui isolados no nosso período de férias. Até que o nosso narrador começa a forçar o portão para ver se conseguem entrar, Afinal de contas, onde que eles vão passar a noite? Ele tanto força o portão que as 2 abas de madeira despencam, caem cada uma para um lado. E vem surgindo a toda um cachorro. E o narrador diz que o cachorro já olha para ele com olhos malignos. Chega agressivo, ele com medo. E a atriz, na mesma hora, abraça o cachorro, faz um cafuné, o cachorro já fica amigo dela, o portão já está derrubado, Eles entram no carro, inclusive o cachorro, que vai no colo da atriz, babando no narrador. Bom, chegam até a casa. Quando chegam à casa, portas e janelas, tudo fechado. Chamam, não há sinal do caseiro, o cachorro está junto. O narrador começa a tentar forçar a porta ou a janela para que eles entrem. Cada vez que ele faz uma tentativa, o cachorro começa a rosnar para ele e ele desiste dessa iniciativa. Quando eles já estão pensando em passar a noite no carro, porque já está esfriando, vamos ver o que tem no texto? Diz assim: anoitecia. Esfriava. Já cogitávamos em dormir no carro,
quando ela avistou um ponto de luz no meio do arvoredo, 500 metros adiante. O cão nos precedeu rumo à casa do caseiro, uma edícula de alvenaria debaixo de uma árvore folhuda que ela chamou de salgueiro da Babilônia. Ela conhecia tudo, gente, de planta, de bicho. A porta estava aberta e num ambiente úmido jazia o homem num colchão sobre o chão de cimento. Uma lâmpada pendurada no teto e uma miríade de capas da revista Playboy à guisa de papel de parede. Usava um calção de futebol com uma jaqueta do exército e dormia indiferente ao cachorro que o fuçava. Então o caseiro, gente, ele estava lá, só que estava simplesmente dormindo na sua casinha e não foi receber os hóspedes. Quando lhe dei boa noite, ele se levantou num salto e seu braço direito ficou balançando à toa. Não havia braço dentro da sua manga comprida e as fartas marcas de varíola lhe davam um rosto sem contorno. Catou as chaves em cima da geladeira, ao lado de uma garrafa e da estatueta de uma santa, e foi nos abrir a casa. Sem dizer palavra, esfregando os olhos, parecia contrariado, mas com um só braço era capaz de carregar 4 malas, de uma vez, até o quarto de casal no segundo andar. Tirante uma ou outra teia de aranha, o interior da casa estava em condições razoáveis. Bem, a moça não se incomodou com esses contratempos, começou a estender os lençóis, cantarolando e mostrando que estava muito satisfeita com a situação. Ele preocupado, começa a pensar como é que vai ser aquele período e começa a se lembrar dos encontros. Afinal de contas, eles só se conhecem há uma semana, né, gente? Começa a se lembrar dos encontros. E lembra uma das vezes em que eles estavam lá no apartamento do narrador, na Lapa, a atriz diz para ele assim: você não quer escrever um livro de contos? Você não é escritor? Nada melhor do que um ambiente calmo, um recanto ermo e bucólico para você se inspirar. Ele chega a lembrar que citou, era muito urbano, era citadino, gostava de confusão de cidade, de barulho, de movimento, de agito, mas já estão ali, né? E começamos a conhecer a rotina do narrador. O que ele faz? Ele acorda cedo, todo dia, diferentemente dela, que só acorda meio-dia. Ele acorda cedo, logo ao amanhecer, coloca o cachecol, o casaco de lã, que é frio, gente, esse lugar, e desce para o ribeirão. Tem um ribeirão e lá na frente uma cachoeira. Nesse ribeirão, ele fica lá fazendo as suas reflexões, pensando na vida, observando o cenário, tanto que ele já conhece até as pedras de cor, onde fica cada uma. Olha o horizonte e cita que dá para ver as montanhas de Minas Gerais. Ali ele continua com os seus pensamentos e diz que quando a névoa vai esmaecendo, né, quando o tempo começa a abrir, ele consegue ver o sapo em cima de uma pedra, uma flor de buganvília, um cardume de lambariz. Então, gente, para quem era tão urbano, ele já está se adaptando ali àquela realidade mais campestre. Mas ele cita também que há dejetos nesse rio. Ele consegue ver vários sacos plásticos, ele consegue ver luvas cirúrgicas, e aí nós precisamos lembrar da época em que isso se passa, né? E o caseiro que deixou o casal na noite anterior lá na casa, aparece. O narrador já dá umas instruções para ele: ó, acho melhor você dar uma limpeza aqui nesse ribeirão, tirar pelo menos o lixo, porque quando a sua patroa acordar, ela não vai gostar de ver essa sujeira aqui. Precisamos ter um riacho limpo como as piscinas do Rio de Janeiro, às quais ela está acostumada. Ela acorda meio-dia, né? Já sabemos,
e vai direto, coloca o maiô e vai direto mergulhar. A água gelada, mas isso não é problema para ela. Os dois ficam observando e ela pula de uma pedra a outra, ficam apreensivos, será que vai cair, será que vai escorregar? Mas ela é bastante hábil. Quando ela sai do rio, vai caminhar com o seu companheiro, né, que é o narrador. O caseiro vai junto e ele vai dando instruções, vai dizendo, olha, se vocês andarem por aqui, vão chegar até Ribamonte, dá para ir e voltar no mesmo dia. E ela faz planos, né, para que o casal vá até essa cidade mencionada pelo caseiro. O narrador, que não é muito desses programas, né, ainda pensa assim, ela faz tantos planos que não realiza, que eu nem vou me preocupar com essa ideia de ir até Ribamonte, porque ela não leva à frente os seus propósitos. E lembra que um deles foi fazer churrasco. Há tempos ela já havia dito que faria pratos diferentes, levara até um livro de receitas, mas isso não acontecia, porque à noite quem fazia o jantar normalmente era o narrador e eles comiam sanduíches. Mas vem a história do churrasco. Preparativos para o churrasco. A moça pede ajuda ao caseiro para acender a churrasqueira que ficava no carramanchão, pede ao namorado, ao companheiro que busque na casa prato, garfo, copo, tudo para 3 pessoas. O narrador estranha um pouco e diz assim, mas o caseiro vai comer com a gente? E ela acha aquilo tão natural, vai dizer, claro que ele vai comer com a gente. Se eu vou fazer um churrasco, eu vou fazer um churrasco para nós 3. O narrador ainda alega, será que ele não vai ficar constrangido? Porque como que ele vai cortar a carne? Lembrem que ele não tem braço direito, né, gente? E ela não dá atenção, diz isso não é problema, o churrasco começa, ela coloca um pedaço de carne para ele, ele fica olhando sem saber como é que ia comer, até que resolve comer com a mão. E a moça faz a mesma coisa, começa a comer com a mão. O churrasco acaba, eles vão dormir, o casal vai para o quarto, ali eles ficam na cama, né, namorando durante um tempo, e o narrador observa um vulto que passa pela sua janela. Ele vê o vulto na árvore, depois ele tem a sensação de que o vulto está na sua janela, depois o que o vulto está no telhado. Ele fica muito incomodado com aquilo. Já não queria muito o caseiro no churrasco, né, gente? Agora ele fica pensando, será que esse caseiro está aqui presenciando a nossa intimidade dentro do nosso quarto? Ele fica muito revoltado com isso. Espera a moça adormecer e sai para descobrir, será que é mesmo caseiro ou será que é uma outra pessoa que apareceu aqui no meio do nada? Interpela o caseiro de maneira bastante veemente. E o caseiro, desconcertado, começa a explicar que estava em cima do telhado. E o narrador pergunta, fazendo o que em cima do telhado do nosso quarto? E ele justifica. Ele diz que ali é o único lugar do sítio em que há Wi-Fi, sinal de celular. E somente subindo ali no telhado ele consegue se comunicar com o primo. O narrador acha essa história muito complicada, desconfia e o caseiro vai se explicar. Vamos acompanhar aqui. O narrador acha essa história muito estranha, fica pensando, mas o que será que ele tem de tão urgente para falar com esse primo? Por que ele tem que subir ao telhado para falar com o primo? E a gente acompanha aqui. E toca a falar que seu primo, enfermeiro no posto de saúde de Ribamonte, vem lhe prometendo um braço mecânico há anos. Conseguiu agora uma prótese enviada do Rio, mas por engano chegou um braço esquerdo que o caseiro quer usar assim mesmo. E os dois estavam discutindo isso lá em cima no telhado. Como que o caseiro pode usar um braço esquerdo, gente? Não vai dar certo, né? Porque ele precisava da prótese para o braço direito que ele não tem. E a discussão era essa. O narrador dá uma bronca no caseiro e diz a ele que o caseiro não pode de maneira alguma mencionar o sinal de telefone ali no telhado. E o caseiro sai.
O narrador, ele fica pensando na atitude que acabara de tomar. Por que ele ficou tão irritado? Ele não quer que a moça saiba do sinal de celular. Ele não quer que a moça tenha nenhum contato com o mundo externo. Ele quer ficar ali com ela, isolado, e proíbe o caseiro de mencionar esse sinal. Continuando. Mal acabo de falar e não reconheço o tom imperativo da minha voz, assim como estranho minhas recentes inquietações com a minha companheira. Descubro então que me perturba a ideia de um dia vê-la encarapitada no telhado, falando por telefone com o mundo lá fora. Gente, ele está com ciúme, mas ele ainda não admite. Talvez seus amigos também tivessem se retirado para montanhas e praias distantes e já de regresso ao Rio seguem a vida normalmente. Talvez o Rio esteja lindo, talvez as pessoas estejam esfuziantes, talvez seus colegas tenham retomado as gravações e as filmagens, talvez estejam montando o elenco de uma peça de teatro e reservem para ela um papel de destaque. Tem mais, acostumado a dormir sozinho há anos, ultimamente me pego na cama, no meio da noite, a buscá-la com a mão ou com a ponta do pé. Caso não a toque, me levanto, chamo por ela, desço a escada, rodo a casa, saio com uma lanterna e nunca deixo de iluminar o telhado. Surpreendê-la ali no telefone seria quase um flagrante de adultério, que eu vingaria imediatamente se tivesse a quem telefonar. No mais das vezes, porém, a encontro a flanar no jardim, a fumar, e ela acha hilário eu querer saber o que está pensando. Também me acontece de achar que ela está com uma cara misteriosa quando apenas repartiu os cabelos para o outro lado. Mas me recuso a crer que a esta altura de uma vida livre e bem delineada eu vá me amarrar nessa dona. O nosso narrador, então, gente, está apaixonado por ela e morrendo de ciúme. Chega o inverno, olha que ele achou que ficaria lá apenas algumas semanas, né? Tudo começou no outono, já chegou o inverno e aquele hábito de ela mergulhar no ribeirão, ele é substituído porque o frio é grande. Então agora a ideia é fazer trilhas e ela sai paramentada para caminhar ali no meio do mato. O narrador não gosta muito disso, né? Mas vai. E essas trilhas vão fazer com que apareçam algumas surpresas. O narrador sempre pede ao caseiro que de manhã, antes que ela acorde, vá até o vilarejo e traga as provisões, para que ela não precise sair dali. Olha como que o narrador vai cercando a companheira, para que ela não tenha contato com o mundo externo, para que ela não tenha notícias do que está acontecendo. Porque vai que ela descobre que já é possível voltar ao convívio, o isolamento social não está tão acirrado e ele vai perdê-la. É o que ele imagina, né? E ainda pensa assim, se ela for lá à venda e tiver uma televisão ligada, ela vai ver as notícias na televisão. Pode aparecer uma novela em que ela seja uma das personagens. E se ela estiver beijando um galã, ela vai se lembrar dele e vai se esquecer de mim. Eu que já tenho barba grisalha, já estou barrigudo, ela não vai querer mais saber de mim. Bem, isso vai acontecendo e passam 3 meses. A barba dele já está grande e ele mesmo diz que vai aparando discretamente para que ela não perceba o passar do tempo. Nessas trilhas que eles fazem, ela primeiro vai ter a ideia de fazer uma horta. Ela chega até um canteiro, vê que ali é bastante propício para fazer uma horta e já começa a dizer o que ela ia plantar, como é que ia ser. Pede ao caseiro que vá até a venda para comprar as mudas. O narrador, ele nem se preocupa muito, porque ele fala assim, amanhã ela já esqueceu.
Mas não, ela leva a horta a sério. Mesmo nos dias de chuva, ela se levanta para ir lá cuidar da horta. Isso já dá pra gente uma informação importante. Quando você planta, você espera que aquilo floresça. Então não existe a ideia de ir embora. Para ela tá tudo ótimo ali. Num desses dias que ela tá plantando lá na horta, o narrador se afasta um pouco, vê uns urubus no céu que o deixa muito preocupado, chega até o ribeirão e vê um corpo. Ele diz que é um homem que está com uma camisola de hospital, com o dorso nu, boiando no rio. Ele fica desconcertado, o caseiro apavorado, até o cachorro está ali perplexo diante da cena. E ele decide, não vamos falar nada para ela, não vamos falar nada para a atriz, para que ela não se perturbe com essa notícia. Voltando à horta, eles vão dar mais um passeio e ela chega até um galinheiro abandonado. Nesse galinheiro abandonado, ela já tem uma ideia. Vou colocar galinhas aqui, teremos ovos frescos, vai ser muito bom. Confira aqui comigo. Atrás de uma cortina de bambus, ela me mostra sua descoberta. Um galinheiro vazio com ninho, poleiro e uma cerca de tela reforçada. Para saborearmos em breve ovos caipiras ou omeletes com ervas finas colhidas na horta, basta que o caseiro dê um pulo no vilarejo e compre um lote de galinhas poedeiras. Ela não perde tempo e, como ninguém atende a seus assobios, se dirige à edícula, onde o caseiro está prostrado com um cachorro no colchão. Antes que a gente fale qualquer coisa, ele alega que pegou uma friagem e pede licença para tirar um dia de folga. Ela consente prontamente, como sempre, porque não leva jeito para a patroa. Diz que nunca irá cobrá-lo pelos mimos e regalias que lhe proporciona, pela grama que ele não corta, pelo portão que não conserta, pelas teias de aranha que abundam na casa ou pelas garrafas que ele surrupia da nossa despensa. Sua única preocupação é vê-lo em tal estado, malnutrido e cheirando a álcool. Ao meio-dia, já vinha mesmo pensando em reformar aquele casebre infecto e contratar para ele um plano de saúde. Com a voz engolorada, o caseiro pega a falar que os hospitais estão uma desgraceira, com a falta de vagas e de esparadrapo, entre outras mazelas reveladas pelo primo, que dá plantão no posto médico de São José do Ribamões. Ela não compreende que primo é esse que conversa com ele no telhado, que guardou o braço dele no almoxarifado, que lhe contou que no cemitério de Ribamonte não há mais covas para enterrar os mortos. Ela não entende nada, né, gente? Não entende por quê? Porque ela não sabe. Lembra que o narrador falou para ele, não fala nada para ela. Então ela não sabe que ali no telhado ele conversa com o primo, que ali tem sinal de celular, que chegou o braço errado, ela não sabe de nada disso. Mas no meio dessa conversa, e ela quer que ele vá ao vilarejo comprar galinhas, ela vê que ele está meio abatido, percebe que ele está com febre, coloca a sua mão na testa do caseiro, depois no pescoço e constata que ele não está bem. O narrador já fica meio irritado, porque esse contato físico, né, essa intimidade com o caseiro. E ela pede ao companheiro que vá até a casa e pegue um comprimido, para que a febre do caseiro possa ceder. O narrador tem uma surpresa bastante desagradável, né? Porque com esse contato, quando ela se aproxima do caseiro, coloca a mão na sua testa, o rosto é muito cheio de bexigas, né? Muito cheio de caroços, a pele também por causa da varíola. Ele percebe que o caseiro já está excitado com esse contato físico, que o deixa muito perturbado. Mas ele vai à casa, pega lá o comprimido, traz de volta, a moça dá o comprimido para o caseiro e o narrador já está bastante irritado. E ele vai constatar o óbvio, né, gente? Acompanhe aqui comigo. Eu
que passei uma vida sem saber direito o que é ciúme, agora me pergunto que aborrecimento é esse que me dá quando penso na minha mulher sozinha com esse homem. Ele já está aí assumindo que está apaixonado pela moça. Bom, chega o remédio, a moça dá o remédio, um copo d'água, dá dinheiro ao caseiro e diz para ele: vá até a venda e traga galinhas poedeiras, porque eu quero reativar o galinheiro. Ela vai para o rio, né, dá um mergulho, só que nesse momento o narrador fica apreensivo. Lembra do corpo ali, né, corpo que passou boiando? Mas ele não disse nada para ela não sabe. Ela observa o rio, vê a água meio pardacenta, escura, muita lama e fala assim: não vou mergulhar. Os dois resolvem passear, namoram, ficam por ali, o cão volta, mas o caseiro não. Estranho, né? Por que o cão voltou e o caseiro não? Ainda pensam: ficou bebendo, vai voltar só amanhã quando o dia estiver claro. O caseiro não voltou. Vamos acompanhar mais um pedacinho aqui? Lembro dela a dizer no nosso primeiro encontro que era desapegada de bens materiais, que não queria saber das empresas do pai nem do nome da família tradicional. Naquela noite, disse também que eu não tinha nada a perder, mas não podíamos então imaginar que nossas vidas se entrelaçariam de tal maneira. Depois de virar mais um copo de vodka, fecho os olhos a fim de melhor reter meu bem-estar e tomo coragem para lhe confessar que nunca me senti tão amado, nem amei de verdade uma mulher, a ponto de querer casar e ter filhos. Acho que tenho lágrimas quando olho para ela, que já se voltou para o outro lado semi-adormecida. Passo por cima dela para apagar seu abajur, dou-lhe um beijo nos cabelos e não tardo a pegar no sono também. Então, gente, o caseiro não voltou, eles voltaram para o quarto, tomaram ali umas vodkas e o narrador se declara. O narrador se declara, diz que a ama, que tem vontade de manter um relacionamento sério com ela, de se casar, de ter filhos, e ela adormece virada para o lado. Depois dessa declaração, né, gente, o que acontece? Olha o parágrafo seguinte. Saudades dela não tenho, nem lembranças pungentes, nada. Quando a relembro, penso num tempo meio que girando em falso, meio que transcorrendo sempre no presente, meio que sendo um gerúndio, por assim dizer. Melhor dizendo, penso nela como um episódio estanque, sem antes nem depois, já destacado de mim. Para mim, soaria inverossímil a nossa relação se eu mesma não a tivesse registrado neste conto, que talvez reescreva amanhã na terceira pessoa. No dia em que acordei abandonado, ainda acreditei que ela fosse voltar satisfeita da vida com um porta-malas cheio de galinhas. O que aconteceu, gente? Ela foi embora, sumiu. Depois daquela declaração dele, ela, sumiu. Sumiu, mas ele ainda não estava acreditando nisso. No dia seguinte, ele ficou esperando o carro aparecer. Na outra manhã, ele ligou. Subiu ao telhado e ligou várias vezes, sem obter resposta. No outro dia, já mais irritado, ele vai observar o guarda-roupa dela, o armário, pega as peças de roupa, tem a intenção de sentir o cheiro dela nas peças de roupa, mas não consegue, se irrita e resolve jogar tudo fora. Pega as roupas, as malas e joga tudo no rio, tudo. No outro dia, ele vai até a horta e arranca tudo que tem. O que ela plantou, as flores, arranca tudo. Ele está sofrendo, gente, sofrendo de amor por ter sido abandonado.
Um dia ele passa pelo primo e uma pessoa com um jaleco branco pergunta: quem é você? Identifica como sendo o primo do caseiro. Pede notícias, porque o caseiro sumiu, nunca mais voltou. O primo não sabe de nada. Diz que só foi até lá para buscar a santa. Lembra que ela viu uma santa lá na edícula, onde dormia o caseiro? Só foi lá para buscar a santa a pedido do primo. E nós já vamos chegando ao final do conto. O narrador continua lá, esses dias todos, ela não volta e nós temos o seguinte desfecho. Fui me deixando ficar no sítio mais uns dias. Primeiro porque um táxi não subiria ali. Segundo porque estava com certo medo de voltar para a cidade. Mas principalmente porque a minha escrita agora fluía sem percalços, como a água do ribeirão em leito de areia. Até que numa manhã nevoenta apareceu um carro, com um casal usando máscaras pretas. Pandemia, né, gente? A moça me confundiu com um caseiro e, tomando distância, me pediu que desembarcasse a bagagem. Carreguei 4 malas nas costas, abri todas as janelas para arejar a casa e foi quando mais uma vez vi os urubus em sobrevoo. Larguei tudo e desci ao ribeirão, que estava mal cheiroso e encoberto até a linha d'água. Escutei o burburinho das águas entre os seixos e, rente à margem, entrevi na bruma um objeto de plástico a flutuar, semelhante à estatueta da Santa Negra. Os urubus, após breve escala nos galhos de uma árvore doente, começaram a submergir na neblina. O cão do caseiro surgiu desembestado, passou por mim latindo e mergulhou nas águas com estrondo. Que será que ele viu, né? Quando o tempo ameaçou desanuviar, subi a ribanceira, sem querer olhar mais nada. Cruzei com os novos inquilinos do sítio Madrigal, que desciam radiantes para conhecer o ribeirão. E sem demora, tomei a estrada rumo ao vilarejo. Agora o narrador tinha que ir embora, né, gente? Já havia novos hóspedes ali no sítio. A moça não voltou mais, o caseiro sumiu. O que ele ia ficar fazendo ali? Daí a pouco, vi o carro deles descendo a toda e me quedei à beira do precipício para não ser atropelado. Fiz sinal pedindo carona, mas eles me deixaram na poeira. Que será que eles viram para desistirem de ficar ali e voltarem rapidamente para a cidade? E é assim que termina o grande conto O Sítio. Uma narrativa extensa, né, gente? Que mostra para nós o relacionamento de um casal durante mais ou menos 3 meses, na época da pandemia, em isolamento social. Aqui a gente reflete sobre o período de isolamento, a pandemia, o relacionamento do casal e muito mais. Agora você vai correndo ler o texto original em Anos de Chumbo e Outros Contos. O nome do conto é O Sítio. Boa leitura, um beijo e até a próxima!